Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. As exportações de café do Brasil tiveram uma queda de quase 25% no mês de março. Em compensação, em receita cambial, a alta foi de 42%. 3.300.000 sacas de café foram exportadas pelo Brasil no último mês. O número representa uma queda de quase 25% em comparação a março do ano passado. Em receita, no entanto, o montante soma 1,3 bilhão de dólares, um aumento de 42%. Os dados são do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. O preço médio do produto fechou em quase $402 a saca, um aumento de 89% em relação ao mesmo mês de 2024. Isso se deve a toda a estrutura de mercado que já vínhamos noticiando. Um mercado com estoques baixos, produção em dúvidas devido às irregularidades climáticas que afetaram o Brasil e outras origens produtoras. Também diante de uma demanda que segue firme e forte em vários mercados. A Europa continua sendo o continente que mais compra café brasileiro. Quase 49% dos embarques, cerca de 5,2 milhões de sacas, foram para os países europeus. E olhando os cafés diferenciados, são aqueles cafés que têm qualidade superior ou selos e normas de sustentabilidade, nós exportamos mais de 2,8 milhões de sacas. E em valores representou mais de 30% das nossas exportações totais de cafés do Brasil. Lembrando que a saca de café, para essas características de cafés diferenciados, foi de $415 por saca. Lembrando que o Brasil atingiu um dos maiores índices da nossa série histórica de repasse de preço fora exportação, esses preços que nós vendemos para esses países, que é repassado ao produtor. Ou seja, o Brasil agregar valor, o Brasil seguir exportando desse fluxo de comércio, abastecendo todos os países, isso significa renda sustentável ao produtor, porque o Brasil é organizado, é eficiente e com certeza é o líder absoluto no comércio global de café. O governo de São Paulo lançou um programa inédito de incentivo ao turismo gastronômico com foco na produção de café. Confira. O produto que transformou a economia de São Paulo entre os séculos 19 e 20 volta aos holofotes de um outro ponto de vista, o turístico. O projeto Rotas do Café foi lançado pelo governador Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes. Lançar Rotas do Café de São Paulo tem um significado especial, porque o significado é histórico. A gente tem que lembrar que a história de São Paulo tem muito a ver com a história do café. São Paulo é o terceiro maior produtor de café do país, atrás de Minas Gerais e Espírito Santo. Os 200 mil hectares de cafezais espalhados pelo estado guardam muita história e diversidade de sabores, proporcionada principalmente pela variedade de climas das regiões produtoras. E é isso o que o projeto quer explorar. O novo foco é fazer uma transformação para que essas áreas de café, produtoras de café, fazendas antigas, fazendas mais recentes, sejam preparadas para que, através dos receptivos, recebam turistas do Brasil e do mundo. E olha esse dado, as tarifas impostas pelos Estados Unidos nos últimos dias continuam fazendo os preços de produtos brasileiros oscilarem. O café e o algodão também estão sentindo os impactos. O contexto de incertezas tem afastado agentes de mercado de maior risco e está pressionando os valores do café nas bolsas, de acordo com pesquisadores do CPEA. Além disso, a colheita do Robusta está se aproximando, o que reforça a pressão sobre as cotações. O indicador CPEA-Exalc do Robusta tipo 6 caiu R$ 360,59 a saca de 60 quilos, uma queda de 7,7% no início de abril. A média chegou a R$ 1.586,38 a saca, o menor valor desde 18 de novembro de 2024. Vale lembrar que, de modo geral, as tarifas norte-americanas podem trazer vantagem competitiva ao setor brasileiro. Para o Brasil, a tarifa de exportação aos Estados Unidos passa a ser de 10%, enquanto importantes países concorrentes dessa variedade recebem taxações bem mais elevadas, de 46% no caso do Vietnã e de 32% para a Indonésia. Outro mercado que segue apreensivo e em ritmo lento com as taxações é o de algodão em pluma. Isso por causa das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. De acordo com o CPEA, os compradores se mantêm retraídos, mostrando interesse em adquirir o produto apenas para a reposição de estoques.
As exportações também registraram queda. Dados da SECEX, analisados pelo CPEA, apontam que em março foram embarcadas pouco mais de 239 mil toneladas, um volume 13% inferior ao de fevereiro deste ano e 5,4% menor que o de um ano atrás. Além das plantações de cana-de-açúcar, Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, tem se destacado também pela produção de soja. A nova cultura anima os produtores e aumenta a geração de empregos na região. As plantações de soja estão cada vez mais extensas em Campos e isso tornou a maior cidade do interior do Rio a principal produtora do grão do estado. Esse ano, a safra atingiu cerca de 3 mil toneladas. Há 3 anos, o cultivo da soja chamou a atenção do José Geraldo. O agricultor entrou no ramo. É um cultivo assim que tem que ter bastante ajuda de outras pessoas de fora, um bom agrônomo, um bom planejamento por causa das chuvas, das épocas, plantar na época certa, colher na época certa, tem uma variedade boa. É um bicho de 7 cabeças, mas se for bem trabalhado, dá certo, é um bom negócio. O engenheiro agrônomo explica que o cultivo de soja é mais complexo. Apesar do lucro ser bom, precisa de investimento alto e muitos cuidados. Tem uma tecnologia assim, diferenciada no que tange ao armazenamento dos grãos, né? Ele é de suma importância para que a gente consiga armazenar e ter uma atmosfera controlada para os grãos e a gente consegue guardar nossa produção. Quando a gente tira a soja do campo, a gente precisa passar ela por uma pré-limpeza. Depois dessa pré-limpeza, a gente faz um armazenamento e a gente consegue fazer a negociação. De acordo com Elias, 500 hectares da propriedade foram destinadas à soja, mas agora a ideia é diminuir a produção. A nossa produtividade ela está em 1.500 toneladas. Esse ano a gente vai ser um pouco mais conservador, porque a gente precisa aumentar muito a qualidade, né? A proximidade de Campos ao Porto do Açu, que faz a exportação dessa produção para outros países, é apontada como diferencial para a produção. A maior cidade do Rio vai exportar 1.800 toneladas de soja pelo porto. O volume se junta a 1.100 toneladas do produto agrícola escoadas por Macaé, totalizando 3.000 toneladas da carga movimentada pelo norte fluminense. Segundo dados da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, no norte fluminense são cerca de 300 mil hectares de terras com alta aptidão para a soja. E esta é a única região do país com áreas produtivas localizadas a menos de 60 a 150 quilômetros de um porto de exportação. Todo o volume segue armazenado no Porto do Açu até que atinja a quantidade necessária para carregar o navio, que tem como destino a Rússia em abril ainda. Com o restante que vem do noroeste de Minas, esta vai ser a 6ª vez que o produto é enviado à Rússia pelo Açu. Essa potencialidade hoje já a realidade, ela vem de muito tempo. A gente tem que destacar o trabalho que as instituições de pesquisa, notadamente a Pesagro e a Embrapa, têm feito nos últimos 5, 6 anos, que trouxe hoje para Campos ter a maior produção de soja do estado do Rio de Janeiro, caminhando fortemente para ser um grande produtor de grãos, especificamente de soja nesse caso aqui, nos próximos 3, 4 anos. O aumento da produção do grão também gera empregos. Só no campo, na parte de campo, são mais ou menos umas 60 pessoas. E tem a parte do escritório, aí juntando tudo dá uma média de mais ou menos 80 pessoas. Pois é, emprego e renda para muita gente, né? Olha, no campo, a inteligência artificial está aliada à tecnologia, trazendo avanços em produtividade, redução de custos e sustentabilidade. E o produtor rural está de olho nas novidades. Dados da ABMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, apontam que as vendas de máquinas agrícolas esse ano deve ter um aumento de 8% em relação a 2024, com um faturamento de 66 bilhões de reais. Mesmo com o acréscimo, os dados estão longe do potencial de vendas no mercado. Em 2022, o setor bateu recorde ao faturar 97 bilhões de reais.
Pensando no mercado, mas também em apresentar novidades que garantam produtividade, redução de custos e sustentabilidade, as máquinas estão cada vez mais tecnológicas. As IAs estão cada vez mais presentes, levando soluções para o produtor. Como a utilização de menos combustível, menos impacto no meio ambiente, utilização de menos defensivo químico, menos fertilizante no solo, tudo isso, além de reduzir custo e aumentar a rentabilidade, também gera um impacto positivo no meio ambiente. Essa máquina, além de piloto automático, tem transmissão e motorização inteligentes. O sistema automaticamente determina a melhor rotação e força que deve seguir. O trabalho fica mais rápido, o consumo de combustível é menor, o monitoramento pode ser feito à distância e o acesso ao sistema também. As telas mostram ainda os dados da plantadeira. Essa, uma das mais modernas no mercado, tem 18 linhas e pode abrir e fechar em menos de 2 minutos. Com a automação do chassi, através de sensores, o equipamento se adequa ao nível do solo. A semente cai sempre na mesma altura, assim como o adubo, que também cai na quantidade necessária de forma autônoma em cada linha. Já esse equipamento é um dos maiores do mercado. As barras abertas alcançam 42 metros, ideal para grandes áreas. A altura do vão desse pulverizador tem 1,65 m. A bitola, que é a distância entre uma roda e outra, pode ser customizável de 2,80 m até 3,40 m. Isso para facilitar e aumentar a produtividade no campo, mas tem muita tecnologia ali que a gente não vê. Aqui, cada bico tem um controle individual para aplicação pulsada com ajuste do tamanho da gota. A altura da barra também pode ser controlada. Uma estação meteorológica acoplada no teto da máquina garante dados precisos. O Alexandre é gerente de uma fazenda de 1.260 hectares em Araguari, no interior de Minas Gerais. Para ele, acompanhar a evolução das máquinas é fundamental. Eu acredito que hoje, atualmente na fase que a gente está, sem a tecnologia a gente não consegue alcançar as produtividades que a gente almeja. Então a tecnologia hoje é tudo, né? Para você ter uma distribuição de semente, uma boa aplicação, uma boa distribuição de adubo. Então assim, eu acredito que tecnologia hoje tem que ser em primeiro lugar. O Matheus produz soja, milho e café na região de Brotas, no interior de São Paulo. Na opinião dele, a tecnologia no campo é um caminho sem volta. O campo acho que cada vez mais está buscando e se faz necessário buscar essas tecnologias, né? Para melhorar rendimentos, para melhorar produtividades, né? E é uma coisa que veio para ficar e melhorar. O Benedito Pimentel é empresário, criador de gado em Cosmorama, na região de Votuporanga, no interior paulista. Apesar de ainda não ter máquinas muito tecnológicas na propriedade, reconhece a importância dessa evolução. A tecnologia é interessante, né? Trabalha aí com o equipamento todo com tela touchscreen e aí tudo que você precisar, você bate ali o dedo e já faz a programação conforme você necessita de cada tipo de solo, né? Isso é muito bom, muito interessante. Pode ser que então num futuro próximo o senhor tenha algum tipo de máquina, algum tipo de equipamento que tenha esse tipo de tecnologia? Com certeza sim. O agronegócio brasileiro empregou 28 milhões e 200 mil pessoas em 2024, aumento de aproximadamente 278 mil trabalhadores em relação ao ano anterior. É o que aponta o levantamento do CPEA em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A participação do setor no total de ocupações do Brasil atingiu, atenção, 26,02% no ano. Mas tem um ponto importante. O aumento do uso de tecnologias na agropecuária fez aumentar a procura por trabalhadores com maior qualificação. Então, para entender esse cenário, eu converso agora com o Gabriel Bezerra Santos, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados. Bom dia, Gabriel. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia. Quero, de forma muito especial, cumprimentar todos que assistem,
cumprimentar a Record, cumprimentar você. Momento importante da gente estar fazendo essa fala aqui em nome de toda a classe trabalhadora do campo, né? Nossos assalariados e assalariadas rurais. E é importante para a gente também entender, né, fazer um raio-x, porque muitos setores que a gente entrevista aqui no Record News Rural dizem que, apesar desses números que eu disse agora há pouco, ainda falta mão de obra no campo, qualificada ou não, inclusive, né? Quais são os motivos para isso? Então, isso, realmente a gente tem visto essa demanda, né? E a gente precisa destacar algumas questões. O agronegócio brasileiro, num momento importante, né, a produção tem crescido e a gente tem visto isso de forma muito considerável. As exportações também, né, tem um consumo maior de alimentos, né? Isso é algo positivo, né, para os trabalhadores, é algo positivo para o Brasil, para o agronegócio. Mas, por outro lado, a gente vê que ainda no campo a gente tem desafios grandes a vencer, né? Entre eles a informalidade, né? Os trabalhadores, muitos trabalhadores, né? Nós temos uma média aí em torno de 60% dos trabalhadores na informalidade, não tem carteira de trabalho assinada, e a gente vê ainda que ainda é uma distância, né? Que a gente precisa ainda melhorar muito a questão das questões salariais, né? Ainda o agronegócio ainda paga salários baixos e os trabalhadores, né, têm buscado outras alternativas. Então, a gente tem visto que muitos trabalhadores têm saído do campo para buscar outras formas de trabalho, né, outros postos de emprego. E uma questão que a gente vê considerável é a qualificação, né? Com as máquinas, a mecanização cresceu, né, isso a gente não tem dúvida, e é um fator que não tem como, né, que vai seguir, né, a mecanização é algo que tem chegado em todos os setores e também no campo, mas a gente sabe que ainda tem a necessidade de mão de obra, né? Precisa de trabalhadores, de trabalhadoras, ainda é algo que se precisa, né? Então a gente precisa, de fato, avançar nessa discussão, a gente precisa qualificar melhores os trabalhadores, né? E a gente está falando de máquinas, de toda essa produção que cresceu muito. Então é uma necessidade de ter trabalhadores mais qualificados. Nós, do Sistema Contário, junto com nossas federações e sindicatos, temos se engajado nesse tema, né, de poder ofertar cursos, de fazer todo esse processo. Eu acho que o Sistema Senar tem um papel importantíssimo e eu acho que, inclusive, nós precisamos avançar nessa discussão do Senar cada vez ser mais próximo dos trabalhadores, das trabalhadoras, para a gente poder qualificar esse trabalhador. Agora, claro, a gente ainda precisa vencer desafios que são gigantes. Por exemplo, como é os trabalhadores que estão empregados, como é que eles fazem para se qualificar, né? Lembrando que os trabalhadores têm uma jornada de 44 horas e, às vezes, até uma jornada exaustiva, né? Então, qual que é o tempo que eles têm para fazer esse processo? Então, esse processo das empresas também poderem ajudar nesse processo de qualificação, de liberar os trabalhadores para fazerem cursos profissionalizantes para ajudar. E aí, como ao mesmo tempo é importante que o governo também possa ter uma atenção quanto a essa demanda, que possa atender os trabalhadores, né? Que nós possamos pensar um investimento da classe trabalhadora, né? E a gente precisa lembrar que nós temos muitos trabalhadores assalariados e assalariadas rurais com baixa escolaridade, né? Isso é algo que a gente precisa também poder avançar na alfabetização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Gabriel, você tocou no ponto importante, porque para manter realmente esse pessoal no campo, é preciso ter um salário que realmente seja um incentivo, né? E aí, o Centro de Estudos do Agronegócio da FGV fez um levantamento também, que eu acho importante a gente destacar, sobre como a qualificação pode ser o motor para elevar o valor recebido, né? Então, pelo estudo deles, foi apontado que quando existe a qualificação, o aumento da renda média é ali em torno de 7,5%. Então, realmente esse pode ser o caminho, né? Para realmente a gente não continuar com esse problema de falta de mão de obra no campo. Exato, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um processo importantíssimo e a gente tem acordo, como também os processos de negociação coletiva, de acordos coletivos, ajudam muito nesse processo e fortalecem os trabalhadores, as trabalhadoras, fortalecem o agronegócio, né? Porque os trabalhadores estão valorizados, estão negociando cláusulas que de fato podem incidir em questões econômicas, questões sociais, né? Que valorizam o trabalhador. Então é importante, né, que o agronegócio, que o campo brasileiro possa ter um trabalhador valorizado, né? Que tenha um trabalhador que esteja satisfeito. A gente sabe que quando tu tem um trabalhador que está bem remunerado, que está com uma boa,
que tem, né, ganhos salariais, esse trabalhador trabalha com muito mais produção, consegue alcançar objetivos muito maiores, né? E ajuda muito a empresa, né? Então, isso é indispensável que a gente possa valorizar os assalariados e assalariadas rurais. Até como a gente tem acompanhado aqui diariamente no Record News Rural, essa questão da tecnologia é essencial para a eficiência do agronegócio, né? Ainda mais no momento em que se exige muito mais produção do Brasil na mesma área, muitas vezes, né? Ou seja, sem ampliar a área de cultivo. Então, realmente, essa questão da tecnologia e você integrar melhor esse trabalhador é fundamental. Agora, fora isso, tem uma outra questão que eu gostaria da sua análise também, Gabriel. Como é que os mais jovens veem esse trabalho no campo? O setor tem conseguido reter o jovem no campo? A gente tem visto, nós temos muitos jovens trabalhando no meio rural, isso é algo que a gente tem visto por todo o Brasil, né? Os jovens estão presentes, agora às vezes é um período de passagem, né? O jovem fica no agronegócio trabalhando, mas já buscando outra alternativa de emprego. Então a gente fala muito nessa questão que é da valorização, né? Da gente poder ter uma valorização maior, da gente pensar em qualificação para esses jovens para manter, né? Porque a gente precisa lembrar que a maioria dos contratos no meio rural são temporários, né? São trabalhadores que trabalham por safra, né? Trabalham no plantio, depois trabalham na colheita, mas não é um trabalho fixo, né? E uma grande parte, né, fica ali um período, né? Fica com esse período vago. Então o jovem também tem buscado essa alternativa de buscar um emprego que seja cotidiano, né? Que ele tenha todo mês ele esteja empregado, né? Não só no período de safra. Você tocou num ponto muito interessante, porque é o seguinte, a pessoa trabalha por safra, então muitas vezes ela não fica naquele mesmo lugar, existe uma mudança ali de região. Esse pode ser um fator que também pode contribuir para essa falta de mão de obra, porque existe um lado também emocional do trabalhador, né? Que muitas vezes se vê longe da família ou cada hora está mudando, né, de área. Como que vocês veem essa questão? Exato. Nós entendemos que esse é um elemento preocupante, né? E como a gente tem dito que tem uma demanda por mão de obra, né? Muitos trabalhadores estão migrando, né, de uma região para outra, né? Então, nós temos isso cotidianamente no café, que a gente tem tido muitos problemas nos últimos anos, né? Inclusive com trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Então, a gente tem tido muitos problemas e muitos trabalhadores migrando no setor do café. Nós temos tido essa dificuldade, né, no setor de frutas, por exemplo, nós temos no Rio Grande do Sul, na região da produtora de maçã, uma dificuldade de trabalhadores, né, essa falta de mão de obra. Nós temos no Vale de São Francisco, na grande região produtora de uva, de manga, uma dificuldade muito grande também nessa falta de mão de obra, e o pessoal tem buscado, né, achar alternativas, né? A gente tem visto a própria questão do Bolsa Família, que os trabalhadores às vezes também dizem, eu não quero assinar, né? Tem tido relatos, os trabalhadores não querem assinar carteira porque o Bolsa Família tem sido um problema. Nós da Contar buscamos alternativas junto com o governo federal, né? Avançamos nessa discussão dos safristas, dependendo da regra, não perder a qualidade, né, do Bolsa Família, e inclusive agora tem um projeto de lei, o PL 715, que trata especificamente dos trabalhadores assalariados rurais safristas. Então, quando esse projeto for aprovar, ele já passou pela Câmara dos Deputados e agora está no Senado, ele vai garantir que todo o assalariado rural que estiver trabalhando como safrista, que ele não perca, se ele tiver o Bolsa Família, que ele não vai perder. Isso a gente entende que é uma questão positiva, que vai manter o trabalhador e que vai influenciar o trabalhador para ter essa carteira de trabalho assinada. A gente sabe que o campo é importante que a gente possa valorizar os assalariados rurais e que possa manter ele com carteira de trabalho assinada, né? Que ele tenha os descontos para a Previdência. Isso, inclusive, é importante para o momento, no caso de um acidente de trabalho ou de um auxílio-doença, mas também vai pesar para o futuro, né? No momento que ele tiver a idade para poder requerer um benefício de aposentadoria que é tão importante para a classe trabalhadora, né? Em especial para os assalariados rurais que estão trabalhando numa condição, numa indústria a céu aberto, né? Estão trabalhando com sol, com chuva, com os excessos, né? Com essa função toda das mudanças climáticas, as intempéries, o calor, que é algo que tem afetado de fato a vida dos assalariados e das assalariadas rurais. Pois é, você tocou num ponto importante que eu até vou destacar aqui mais uma vez, porque talvez o caminho seja realmente esse, né? Chamar todo mundo para conversar,
para enfrentar esse problema de frente, né? Ou seja, classe trabalhadora, os produtores e o governo, porque como você mencionou há pouco, é preciso ter mecanismos, né? Realmente que tragam uma maior fixação dessas pessoas no campo, porque falta gente já hoje. E com o aumento da demanda, o aumento da produção, onde é que a gente vai parar, né? Qual que é o risco que a gente tem no impacto final da nossa produção, não é, Gabriel? Exato, a gente não tem dúvida disso e a Contar tem sempre buscado e nós entendemos que o caminho é o diálogo. Nós dialogamos com a entidade patronal, dialogamos com o governo. Esse é o nosso papel de poder representar os assalariados e as assalariadas rurais. Esse é importantíssimo. Eu acredito que nós temos tido avanço nos últimos tempos, né, em especial com o Ministério do Trabalho. Nós assinamos, né, nos últimos anos o Pacto Nacional do Café, que foi um pacto importante. Assinamos o Pacto da Uva logo após aquele episódio de trabalho escravo, então a gente avançou bastante na construção do pacto, e agora no último ano nós assinamos o Pacto Nacional da Agricultura, que traz um olhar amplo para todo o agronegócio brasileiro e que a gente possa fazer esse debate, essa construção sobre o meio rural. Isso é algo de extrema importância e o governo tem um papel importante. Nós, como organização dos trabalhadores, precisamos dar a nossa contribuição, como também o setor patronal, o agronegócio, as suas representações também precisam avançar nesse debate. E a gente precisa fortalecer, né, os processos de diálogo, de negociação coletiva. E aí a gente vê também que os países que compram os produtos do Brasil, eles são países que estão exigindo mais questões, né? Nós temos todo o cenário de devida diligência, as legislações de devida diligência que já foram aprovadas na França, na Alemanha, essa discussão que está sendo aprovada na União Europeia, que trata muito forte sobre as questões ambientais, mas também as condições de trabalho decente para os assalariados rurais, né? Então, o mundo está exigindo que o assalariado, que os trabalhadores, que as trabalhadoras sejam respeitados, né? E o Brasil precisa cumprir também com esse papel. É inadmissível que nos dias de hoje ainda a gente tenha casos de trabalho escravo no Brasil. Então, de fato, a gente precisa atuar nessa forma em conjunto para a gente, de fato, erradicar o trabalho escravo, o trabalho infantil, as formas de trabalho precarizado no campo, né? A gente evoluiu e o trabalho, de fato, precisa evoluir também. Como eu já mencionei, quem tem a oportunidade de se qualificar, existe a possibilidade de um ganho maior de 7,5%. Mas é bom a gente lembrar, né, que por mais que a tecnologia avance, tudo depende de gente, né, de pessoas reais que estão ali colocando a mão na massa, né? Gabriel, nesse sentido, você, obviamente, que trabalha no dia a dia, quem é do campo sabe muito bem, mas o Record News Rural também é acompanhado por pessoas que estão na cidade, né? Nas pessoas que não convivem ali no dia a dia na roça. Para a gente ter uma ideia, né? Hoje em dia, as pessoas que estão trabalhando no campo têm vontade de ir realmente para a cidade? Ou se tivesse realmente uma boa condição, um bom salário, ia trabalhar no campo e jamais deixaria o nosso agro, hein? Eu não tenho dúvida nenhuma para responder, eu como trabalhador do setor do arroz do estado do Rio Grande do Sul, mas se nós tivermos uma valorização, que a gente tiver um ambiente favorável de trabalho, nós queremos sim ficar no campo, queremos seguir produzindo. É um grande setor, é um setor responsável pela produção de alimentos que vai para a mesa do povo brasileiro, mas também para exportação. Eu sempre digo que os assalariados e assalariadas rurais tiveram um papel importantíssimo durante a pandemia da Covid, e nós estávamos produzindo alimento. Imagina se os trabalhadores, se os assalariados, os próprios agricultores familiares parassem de produzir alimentos, que caos seria o nosso país e o mundo, né? Esses trabalhadores seguiram dando a sua contribuição, né? Muitas vezes estando expostos. Infelizmente, a gente perdeu muitos trabalhadores, mas nós tivemos um papel fundamental durante a pandemia, que foi a produção de alimentos, né? Tanto para a mesa do povo brasileiro quanto para a exportação. Então, os trabalhadores, eles são felizes nos ambientes de trabalho. Agora, claro, a gente luta por uma valorização, que a gente possa ter os trabalhadores, né, trabalhadores trabalhando em locais decentes de trabalho, que possa ser valorizado, né, que possa ter um bom reajuste salarial. A gente sabe que isso é algo que, de fato, impacta na vida de cada trabalhador. Com certeza. Gabriel, foi muito importante para a gente te ouvir, conhecer melhor realmente os bastidores, né, sobre a mão de obra no campo. Um bom dia para você e até a próxima. A gente que agradece, um bom dia para vocês, cumprimentar a todos que estão escutando, né, que estão assistindo o programa. A gente sabe que é de fato importantíssimo nós poder falar da vida de cada trabalhador, de cada trabalhadora,
esse povo que tem, né, um papel fundamental para o desenvolvimento do nosso Brasil, né, nas exportações, que faz crescer o PIB e que são trabalhadores que estão diariamente lutando para manter as suas famílias e ter uma boa condição de vida e de trabalho. Obrigada mais uma vez, bom dia. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.